Em 10 de novembro de 1937, o presidente Getúlio Vargas deu um golpe de Estado e virou ditador. Seu governo ficaria conhecido como o Estado Novo. Esse novo regime fez com que as autoridades do Nordeste fossem obrigadas a lutar contra o cangaço, que era considerado um tipo de fenômeno criminal que assolava o sertão do Brasil. Os grupos conhecidos como cangaceiros por anos cruzavam de estado em estado atacando cidades. Seus crimes eram hediondos, desde roubos a assassinatos e estupros coletivos. Todo bom cangaceiro conhecia o deserto nordestino como a palma de sua mão. Eles vestiam roupas de couro, carregavam carabinas e longas facas conhecidas como peixeiras. Ao longo dos anos, desde sua origem por volta dos anos de 1828, com o primeiro bando de cangaceiros liderado por Lucas Evangelista, os cangaceiros conseguiram ludibriar as forças policiais locais. O bando de Lucas contava com cerca de 30 homens. Eventualmente, ele acabou sendo enforcado em 1849. Anos mais tarde, o cangaceiro João Calangro se tornou renomado e temido ao sul do Ceará. De fase em fase, os cangaceiros dominaram o sertão e passaram a fazer parte dos interesses políticos e pessoais dos coronéis, que faziam da violência a arma perfeita para chegar onde desejavam. Naquela década, o voto não era secreto e o coronelismo era vigente, o famoso voto de cabresto, onde os coronéis manipulavam em quem os moradores deveriam votar. A grosso modo, as armas haviam se tornado maiores que a própria lei. Com isso, grupos armados se tornaram normais e os jagunços dos coronéis se armavam para proteger as fazendas dos grupos de cangaços. E foi assim até a época do nascimento de Virgulino em 1898, filho do artesão José Ferreira dos Santos e Maria Sucena da Purificação. A família morava na cidade de Vila Bela, onde a pobreza era presente. Sua mãe morreu cedo e Virgulino trabalhou ao lado dos seus irmãos e seu pai até os 21 anos. Como dito mais cedo, o Nordeste era um local perigoso e as famílias de vez em quando lutavam por limites de terras. Desde 1915, a família de Virgulino precisou lidar com a influência do político José Alves de Barro, que desejava algumas de suas terras. Posteriormente, através de sua influência política, José conseguiu fazer com que a família se mudasse para uma região ainda mais pobre. Contudo, mesmo assim, a perseguição continuou a ocorrer. Na época, Virgulino e os irmãos já haviam adentrado em grupos de cangaços menores da região como forma de procurar proteção. Até que em 1919, José acabou sendo morto por policiais. Aquilo fez com que os filhos do homem se juntassem ao grupo do cangaceiro Senhor Pereira e lá, Virgulino recebeu o apelido de Lampião. De acordo com os seus colegas cangaceiros, o jovem Lampião possuía uma destreza tão grande com a sua arma que durante a noite o brilho do rifle em meio a disparos era parecido com um lampião. O cangaço, em suas travadas mortais, eram conhecidos por empunharem um punhal usado no ato final para as vítimas que estavam sangrando no chão. Em menos de 3 anos, o Senhor Pereira abandonou a vida de criminoso, fazendo Virgulino se tornar líder do bando e desse modo encontrou o informante que entregou o seu pai à polícia. A vingança havia sido feita, mas a violência se estendeu a várias outras pessoas. Em meio a elas, Lampião se destacava com a sua brutalidade. O bando saqueou diversas vilas menores, onde dezenas de trabalhadores rurais eram mortos. A única forma de sobreviver seria pagando um valor alto o bastante para que os cangaceiros te deixassem viver. Embora o seu modo de agir visasse os mais ricos, ainda hoje é impossível desconsiderar o fato de que muitas das vítimas eram famílias pobres. Curiosamente, algumas pessoas viam o Lampião como um herói que lutava contra os coronéis. Esse tipo de admiração deu origem aos coiteiros, que eram pessoas que desejavam ajudar o bando com comida, lugar para ficar, medicamentos ou coisas do tipo. Lampião tornaria o seu cangaço em algo marcante ao passar a moldar as vestes do seu grupo, que vestiam lenços e chapéus com desenhos de estrelas, apetrechos místicos ao redor do pescoço e cartucheiras artesanais. O rei do cangaço se apresentava como um homem vaidoso e que acreditava que aquilo importava para o sucesso do seu grupo. Em 1922, o bando liderado por Virgulino cometeu o assalto contra a baronesa de Água Branca em Alagoas. Quando o bando saqueou a residência da viúva baronesa, todos ficaram amedrontados, principalmente os coronéis e famílias ricas. Naquele período, houve o surgimento do grupo Coluna Prestes, que na teoria acreditavam e apoiavam o voto secreto. O grupo foi crescendo de cidade a cidade e espalhando essa ideologia. No entanto, em pouco tempo, atos de violência como roubos e estupros foram relatados derivados das atitudes do grupo.
Para piorar, os membros contavam com o apoio de vários militares, ou seja, não era algo a ser resolvido com facilidade. Desse modo, a coluna Prestes acabou chegando em 1926 no Nordeste. O deputado federal do Ceará, Floro Bartolomeu da Costa, sabia que o grupo era forte e para isso entrou em contato com o seu amigo Padre Cícero e através dele uma carta foi enviada para o Lampião. Na carta, ele oferecia perdão, armas e a proposta de que entrasse na luta contra a coluna Prestes. Lampião ficou extremamente satisfeito com a linha onde dizia que os seus crimes seriam perdoados, além da promessa de ganhar o título de capitão. O bando então seguiu para Juazeiro do Norte, no Ceará. Ao chegarem, o padre Cícero se viu diante de 49 homens. De acordo com a lenda, o padre teria até mesmo tentado convencer Lampião a abandonar a vida de cangaço, mas fontes dizem que a tal conversa nunca ocorreu. A verdade é que o padre Cícero estava preocupado, pois Floro Bartolomeu da Costa o havia deixado sozinho para lidar com o maior criminoso do Nordeste. Junto a ele havia o funcionário da secretaria do tribunal, Pedro de Albuquerque Uchoa, que sabia muito bem da procedência do documento que estavam prestes a assinar. Após receber dinheiro, armas e a tal patente, Lampião então se dirigiu em direção ao conflito. Porém, em pouco tempo descobriu que o documento não possuía valor legal. Ele e seu bando pouco se importaram com o que havia ocorrido e seguiram viagem em direção aos seus próprios interesses. Mesmo assim, o Lampião exigiu que fosse chamado de Capitão Virgulino, um título que não existia legalmente. No mesmo ano, Antônio Ferreira, irmão de Lampião, morreu no dia 25 de dezembro de 1926 ao receber um tiro acidental do rifle do cangaceiro Luiz Pedro. Mais tarde, quando Pedro de Albuquerque Uchoa foi questionado do porquê ter assinado um documento que, se fosse verídico, teria dado ao maior criminoso do Nordeste um título tão importante, ele simplesmente respondeu que, diante a aura maléfica de Lampião, ele teria assinado até mesmo a destituição do presidente da República. No ano seguinte ao encontro lendário com o padre Cícero, Lampião decidiu que invadiria a pequena cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Na noite do dia 12 de junho de 1927, os moradores locais festejavam na véspera do dia de Santo Antônio. Entretanto, conforme a noite chegava, uma notícia assustadora se espalhava pela cidade. Segundo os moradores, o assustador cangaceiro Lampião e seu bando se aproximavam dos arredores. A notícia havia vindo de pessoas que haviam acabado de fugir de uma das vilas vizinhas em São Sebastião, que havia recém sido palco do cenário macabro dos cangaceiros. Na época, o prefeito da cidade era o coronel Rodolfo Fernandes, que estava mais do que pronto para receber o Lampião. Dezenas de moradores fugiram de Mossoró. As ferroviárias ficaram cheias repentinamente. Já Lampião estava ciente de todo aquele alvoroço e, por isso, em sua mente, seria uma vitória fácil. A cidade continha 20 mil habitantes e, para o prefeito, quanto mais vazia ela ficasse, mais certeira seria a vitória. Lampião enviou um bilhete para o prefeito, onde pedia dinheiro para que não atacasse a cidade. Aquele tipo de proposta era comum entre os cangaceiros, mas, curiosamente, o valor que ele pedia daquela vez era muito maior do que o comum. A prefeitura, no entanto, nem se deu ao trabalho de respondê-lo. No dia 13 de junho de 1927, a cidade já estava cercada pelos cangaceiros. Lampião então enviou um segundo bilhete. O prefeito Rodolfo Fernandes acabou respondendo à ameaça com um simples não. Além do mais, a prefeitura teve a audácia de responder que, na verdade, eles possuíam o dinheiro, mas o Lampião teria que vir pegar com suas próprias mãos. Eram 4 horas da tarde quando os primeiros disparos foram ouvidos. A batalha ocorreu entre os 80 cangaceiros contra 200 moradores locais e oficiais da polícia. Lampião ficou surpreso ao ver que os moradores locais também estavam entre a defesa da cidade, que havia montado uma grande trincheira em frente à igreja de São Vicente, no centro de Mossoró. O ataque durou 2 horas. O cangaceiro Colchete teve seu crânio destroçado pelos disparos. Aos poucos, o cangaço percebeu que seria impossível ganhar aquela guerra. Na tentativa de fuga dos cangaceiros, Jararaca acabou ficando para trás. Ele não foi preso ou executado friamente. Na verdade, ele foi enterrado vivo. Depois daquela derrota, Lampião ficou de certo modo frustrado. Não fica claro, mas a derrota em Mossoró fez com que várias tropas passassem a caçá-lo. Com isso, ele acabou perdendo a visão de um dos olhos durante as várias batalhas travadas. Isso fez com que ele passasse a usar óculos. A fama do Lampião foi crescendo cada vez mais, se tornando até mesmo um modelo. Ele era um homem religioso que ao meio-dia parava o que estava fazendo para rezar.
Suas sextas-feiras eram de jejum e era Lampião quem moldava todas as suas roupas emblemáticas de couro. Enquanto isso, a derrota em Mossoró e as constantes fugas assombravam o rei do cangaço, que até mesmo chegou a ser dito como morto nessas ocasiões. Em agosto de 1928, o grupo montou o quartel-general nas margens do Rio São Francisco, entre os limites da Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Lá ele dividiu o bando em vários grupos como forma de dificultar o rastreio. Essa ação aumentou a violência em todo o Nordeste. Os jornais anunciavam toda semana um tipo de crime diferente, desde a castrações, assassinatos, roubo e incêndios criminosos em pequenas comunidades. Em mais uma das várias excursões pela Bahia, Lampião construiu uma grande conexão com coiteiros, que eram até mesmo coronéis, que os mantinham informados dos movimentos das autoridades. Ao longo da história do cangaço, o grupo de coiteiros seria dito como o principal motivo pelo qual o grupo de Lampião sobreviveu por tanto tempo. No entanto, o seu maior achado na Bahia foi o de uma coiteira que o atraiu de maneira diferente. Ela era Maria Gomes de Oliveira, que vivia sofrendo com um relacionamento abusivo até se oferecer como coiteira, passando então a mostrar interesse no cangaceiro-chefe. Quando Virgulino entrou na sua vida, ela decidiu abandonar o seu marido e segui-lo. No ano de 1929, Maria fugiu com um Lampião e eventualmente se tornou a Maria do Capitão. Diferente de todas as mulheres que os cangaceiros já haviam violentado, ela jamais seria tocada por nenhum dos outros. Sua entrada no cangaço garantiu o início de mulheres no grupo, mas elas não costumavam participar dos combates. Maria possuía uma personalidade forte e vestia roupas tão grandiosas quanto as de Lampião. A maioria das suas peças eram de couro e até mesmo compartilhava com o seu amante o perfume francês e caro que ele possuía. É curioso que as mulheres no cangaço eram obrigadas a se lavar antes de qualquer ato sexual, mas os homens, em contrapartida, sequer se preocupavam com os banhos. Em resultado disso, muitos dos cangaceiros acabaram adquirindo diversas doenças sexuais. Em 1931, o casal teve sua primeira lua de mel, mas ao que parece, Lampião era um homem nada fiel a Maria. Fontes dizem que isso resultou em um triângulo amoroso entre ela e o cangaceiro João Maria de Carvalho, mas não é muito claro. Maria era uma mulher que havia se submetido ao machismo do cangaço, mas isso não a fazia uma vítima. Afinal, era ela quem arrancava os brincos das orelhas das mulheres rendidas e violentadas pelo bando. Em uma de suas mãos, Maria carregava um revólver Colt .38 e na outra vários anéis de suas vítimas. O seu punhal possuía 32 centímetros e era tão sutil quanto o de Lampião, feito de prata, marfim e ônix. Após um tempo, Maria acabou engravidando e teve a filha de Lampião, Expedita Gomes de Oliveira Ferreira. A recém-nascida acabou sendo entregue para ser cuidada por vaqueiros. Naquela altura, depois de várias batalhas, Lampião já havia sido citado pelo New York Times como o maior fora da lei da América Latina. Quando a morte do padre Cícero foi conhecida pelo Nordeste, o cangaceiro acabou sendo procurado por Benjamin Abraão Boto, que desejava fazer imagens do cangaço. Lampião pareceu relutante de início, mas como gostava do padre Cícero e Benjamin era um dos antigos conhecidos do padre, ele acabou aceitando. Ao lado de uma parceria pela Aba Filme, Benjamin flagrou diversas imagens icônicas do que um dia foi o cangaço de Lampião. As imagens nos mostram pessoas selvagens, únicas e de um tempo já inexistente. Um verdadeiro fragmento capturado da história do nosso Brasil. De qualquer forma, chega a ser simbólico que as imagens tenham sido feitas no mesmo período em que Getúlio Vargas estava no poder, pois foi através do seu novo governo que a luta contra os cangaceiros seria ainda mais brutal. Os anos haviam se passado para os órfãos que haviam perdido seus pais por conta das ações dos cangaceiros, e isso resultava em constantes guerras com tropas que procuravam vingança. E logo, seria questão de tempo para que a sorte do rei do cangaço acabasse. Desde 1930, Lampião veio se preocupando com os avanços dos chamados volantes, que eram grupos formados especialmente para caçá-lo. Em todos aqueles anos, o bando nunca havia sido caçado com tanta frequência. Por aquele motivo, eles precisaram se manter em movimento diário e até mesmo calçavam os sapatos ao contrário para confundir o rastreio. Em julho de 1938, Lampião estava sendo pressionado por sua mulher, Maria, a deixar o cangaço e sumir para um lugar tranquilo.
Na verdade, ao que contam as fontes, era Maria quem desejava mesmo deixar a vida de cangaço. Na época, o rei do cangaço já estava com seus 40 anos, cego e com um dos seus calcanhares completamente destruídos devido a recentes disputas armadas. Um encontro então foi marcado para o dia 27 de julho de 1938 na Gruta dos Angicos, no Sergipe. O local já havia sido usado diversas outras vezes como ponto de encontro do grupo. Lá, quando todos chegaram, foi anunciado que uma reunião seria feita no dia seguinte. Daquele modo, durante a manhã, muitos cangaceiros ainda dormiam e Lampião estava prestes a ser servido por uma xícara de café feita por Maria quando o primeiro disparo aconteceu. O rei do cangaço recebeu um tiro no estômago e Maria caiu em cima dele, sendo baleada nas costas. Em pouco tempo, cerca de 11 cangaceiros foram mortos e o restante fugiu. Maria ainda estava viva quando o tenente Bezerra a decapitou. A partir desse dia, a mulher seria conhecida como Maria Bonita. Quando as notícias vieram à tona, todos se perguntavam como o rei do cangaço havia sido emboscado de maneira tão imprevisível. Bom, a resposta está em um evento curioso. No dia do encontro, o coiteiro de confiança de Lampião, Pedro de Cândido, foi à casa do seu compadre, Joca Bernardo, com o intuito de comprar uma grande quantidade de queijo. Aquela compra em grande quantidade fez com que Joca suspeitasse que o alimento estava sendo comprado para o uso do grupo do cangaço de Lampião, além de que alguns dias antes Joca havia ouvido que o grupo de cangaceiros havia passado pela região. Quando Pedro foi embora, então, Joca foi até a delegacia da cidade de Piranhas, onde contou sobre as suas suspeitas. Em resposta, uma carta foi enviada para o tenente João Bezerra da Silva, que estava pela região. Carta trazia uma simples mensagem: venha logo, boi no pasto. Imediatamente, o tenente se dirigiu para a Caatinga com alguns soldados da delegacia da cidade de Piranhas, com o intuito do ataque surpresa ao grupo de Lampião. As lendas contam que Joca apenas entregou Pedro de Cândido e os cangaceiros por pura inveja, pois Joca também costumava ser um dos coiteiros do cangaceiro Corisco, que era um dos melhores amigos de Lampião. O tenente conseguiu 12 homens e subiu a Caatinga com uma submetralhadora em mãos. Na manhã do dia 27 de julho, João Bezerra da Silva anunciou em cima de um caminhão que estava prestes a caçar o temido Lampião. No topo da Caatinga, a volante liderada pelo tenente contava com 50 homens reunidos através da cidade de Piranhas. Para avançar até a região onde acreditavam que o cangaço estava, a volante subiu pelas águas com 3 barcos presos um ao outro. A primeira parada foi em um povoado próximo onde abordaram Pedro de Cândido, que sofreu um intenso interrogatório até confessar o local exato de Lampião na Grota do Angico. O grupo avançou a pé com Pedro e seu irmão Durval, de 17 anos, que havia recém levado suprimentos para os cangaceiros. Era por volta das 4h30 da manhã quando a volante se separou em 3 grupos. É interessante que vários dos membros não estavam preparados para se deparar com o cangaço de Lampião, com alguns tomando cachaça misturada com pólvora para dar coragem. Cerca de 650 metros à frente, a tropa observou o cangaceiro Amoroso, que sobreviveu por pouco ao primeiro dos disparos. Em instantes, toda a tropa passou a atirar em direção ao grupo e Lampião foi alvejado rapidamente. No entanto, ele não morreu instantaneamente. Assim, quando a tropa se aproximou, um dos policiais disparou um tiro de misericórdia em seu crânio. Em seguida, vários soldados espancaram o rosto de Lampião com coronhadas, quebrando o seu nariz e mandíbula. Por parte da tropa, apenas Adrião Pedro de Souza acabou morto. Já o tenente João Bezerra da Silva acabou sendo baleado, mas o disparo não foi letal. Em seguida, todos os 11 cangaceiros mortos foram decapitados e os itens de valores saqueados pelos membros da tropa, que haviam vencido o maior criminoso do Nordeste. Os corpos dos criminosos foram deixados no local, onde acabaram devorados pelos animais selvagens ou levados pela chuva que costumava enxurrar a região. As rádios do Sergipe e de todo o Nordeste anunciaram a todo o vapor as notícias de que Lampião havia sido morto. O presidente Getúlio Vargas e boa parte do Nordeste festejaram a morte do cangaceiro. No dia 31 de julho de 1938, as cabeças decapitadas já haviam circulado por vários locais até chegarem em Maceió, onde os moradores receberam os soldados com festa. Uma pequena quantidade de pessoas pareciam incrédulas com aquele que consideravam imortal agora se apresentando decapitado em sua frente. Houve um momento que um oficial atendeu aos pedidos dos moradores para pegar a cabeça do Lampião e abrir o seu olho direito para que visse o glaucoma que o cegava. Na parte da tarde daquele dia, as cabeças foram enviadas para o IML, onde o legista Lages Filho as analisaria.
Embora tudo isso parecesse mórbido, esse tipo de ato era comum no Nordeste, onde criminosos procurados eram mostrados daquela forma com uma procissão da lei. As cabeças foram enviadas para o Instituto Nina Rodrigues, em Salvador, onde permaneceram até 1969, quando foram finalmente sepultadas por ordem judicial. No mesmo local foi sepultada a cabeça do cangaceiro Corisco, que estava a 3 quilômetros da gruta de Angico no momento da emboscada de 1938. Porém, ele acabou sendo morto em outra emboscada 2 anos depois, na Barra do Mendes, na Bahia. O tenente Zé Rufino foi responsável pela emboscada e morte do cangaceiro. No ano de 2002, os crânios do Lampião e Maria Bonita foram exumados pela família e levados a um local não revelado. Nessa história toda, vale ressaltarmos sobre o fim de Benjamin Abraham Boto, o homem que eternizou os cangaceiros em seus vídeos e fotos. Em 1938, todos os registros foram apreendidos por ordem de Getúlio Vargas. E no dia 7 de maio de 1938, Benjamin acabou sendo assassinado com 42 facadas. Sua morte, misteriosamente, jamais foi investigada. Há quem diga que o governo foi responsável pelo assassinato, mas não há provas sobre isso. No ano de 2016, o casal de cangaceiros Moreno e Durvalina saíram do anonimato e foram oficialmente ditos como os únicos membros do antigo grupo de Lampião ainda vivos. Eles relataram a vários estudiosos os momentos de perseguição que sofreram e como foi o dia da morte do seu líder Lampião. No dia do evento, o casal estava cumprindo missão a 70 quilômetros da gruta de Angico, em Sergipe. Quando a morte de Lampião foi anunciada, todos os cangaceiros simplesmente passaram a temer a força da polícia nordestina. Segundo os antigos cangaceiros, todos temiam serem degolados enquanto dormiam. Em contrapartida, vários outros continuaram a desafiar as autoridades. Moreno, no entanto, relatou que precisou tomar uma decisão e, ao lado de sua mulher, Durvalina, decidiram que jamais se entregariam aos macacos. Lampião costumava chamar todo policial de macaco, como forma de diminuí-los. Porém, eventualmente, os melhores cangaceiros como Corisco, Luiz Pedro, Zé Baiano, o próprio irmão de Lampião, Sabonete, e o Menino de Ouro passaram a ser mortos em conflitos frequentes com os volantes que continuaram a caçá-los. Daquele modo, Moreno e Durvalina perceberam que o mundo já não era um lugar para eles. O casal acabou desaparecendo, mudaram seus nomes e tentaram recomeçar. Foi assim até 2016. Outra sobrevivente que chamou a atenção foi a mulher de Corisco, Dadá, a qual após a morte do cangaceiro passou a morar em Salvador. Lá ela conseguiu sobreviver e lutou pela representação da mulher na história na década de 1980. Dadá chegou a ser homenageada pela Câmara Municipal de Salvador. Na época, os cangaceiros haviam se tornado parte da história e Dadá era a prova viva dos dias de luta, crimes e alegria. Como as mulheres cangaceiras não participavam diretamente dos combates, elas acabaram não sendo perseguidas. No ano de 1994, Dadá acabou morrendo de causas naturais em Salvador. Em seu tempo viva, ela relatou que nunca gostou muito de Maria Bonita, pois disse que ela costumava desrespeitar as outras mulheres e agir como um homem. Abusada, ranzinza, orgulhosa, metida à besta, barulhenta e arrumadinha feito uma boneca. Foi assim que Dadá descreveu a rainha do cangaço. Ao longo dos anos, a história de Lampião se apresenta como uma grande parte misteriosa na história do Nordeste brasileiro. Vale ressaltarmos que no ano de 1926, em sua primeira entrevista ao Dr. Otacílio Macedo, Lampião disse: "Tenho cometido violências e depredações vingando-me dos que me perseguem e em represálias a inimigos. Costumo, porém, respeitar as famílias humildes que sejam e, quando sucede a algum do meu grupo desrespeitar uma mulher, castigo severamente." Para as autoridades, ele nada mais era do que um assassino, um ladrão e um bandido cruel e inteligente. Já para alguns moradores mais pobres, Lampião foi um herói que era admirado em sua luta violenta contra os poderosos coronéis e famílias ricas dos estados nordestinos. A verdade, no entanto, é de que talvez Lampião nada mais foi do que um homem que lutou por aquilo que acreditava e matou em seu próprio nome. Quando você compra no Mercado Livre, você tem frete grátis nas compras a partir de R$ 99,00. Mercado
No dia 17 de abril de 1977, o capitão Joseph Borrelli, do Departamento de Polícia de Nova York, estava no comando da caçada ao responsável por uma onda de assassinatos a tiros cometidos no bairro do Bronx e do Queens, em Nova York. Naquele dia, 2 novas vítimas haviam sido feitas e, junto a elas, sua equipe encontrou uma carta do terrível assassino do calibre .44, como era conhecido pela mídia até então. Joseph comandava a Força-Tarefa Ômega, que tinha por objetivo prender o criminoso, mas aquela carta mudaria para sempre a história dessa caçada. Entre aspas, caro capitão Joseph Borrelli, estou profundamente magoado por você me chamar de odiador de demônios. Eu não sou, mas eu sou um monstro. Eu sou o filho do Sam. Eu sou um pirralho. Saia e mate, ordena o pai Sam. O conteúdo da carta foi mantido em segredo, mas a polícia de Nova York passou a não mais temer o assassino do calibre .44. Em contrapartida, passou a temer um novo nome que demonstrava toda a insanidade do atirador. Todos nós vamos simplesmente passar pelo mundo e partir, mas o filho de Sam permanecerá. É sobre essa maldade que falaremos hoje. Uma maldade que foi capaz de manchar a vida de muitas pessoas e que percorreu os túneis de esgotos sombrios recheados de demônios invisíveis. Então já deixa o like nesse vídeo e ativa o sininho de notificações, que eu te conto tudo. O primeiro ataque do assassino do calibre .44, como ficou conhecido, ocorreu no dia 29 de julho de 1976, quando 2 amigas, Dona Lauria e Jody Valente, conversavam dentro do carro de Jody em frente ao prédio em que Dona morava no Bronx. Era um pouco mais de 1 da manhã e as meninas ainda continuavam a conversar dentro do carro. Os pais de Dona já haviam a mandado subir minutos antes ao passarem pelas garotas, mas elas se alongaram por mais um tempo. Quando finalmente decidiu partir, Dona Lauria percebeu que havia um homem parado ao seu lado na porta do carona. Ela questionou o desconhecido, mas antes que mais perguntas fossem feitas, ele sacou um revólver que estava dentro de um saco de papel e disparou 5 vezes contra o carro de Jody. Dona morreu após ser atingida no pescoço e Jody foi baleada na coxa, mas conseguiu sair do carro e gritou por socorro. O atirador continuou a disparar, mesmo que a câmara do revólver já se encontrasse vazia. O pai de Dona chegou desesperado de pijama quando viu o que havia acontecido. Dona chegou a ser levada às pressas para o hospital, mas a garota já estava morta desde o início do ataque. Jody tentou dar uma descrição do criminoso, mas devido ao trauma e por estar escuro, ela não pôde ajudar muito com os detalhes. A única informação que conseguiram era de que um carro amarelo havia sido visto rondando pela área minutos antes do ataque. A polícia acreditou que se tratava de uma execução mal sucedida e com os alvos errados, enquanto outros oficiais achavam que se tratava de um assassino solitário e sem muitos motivos aparentes. 3 meses depois, no dia 23 de outubro de 1976, Carl Denaro, de 20 anos, bebia cerveja com seus amigos em um bar no Queens. Junto a ele estava Rosemary Keenan, uma garota que conhecia desde a faculdade. Todos comemoravam e se despediam de Carl, que estava prestes a entrar na Força Aérea dos Estados Unidos. Por volta das 2:30 da manhã, Carl levou Rosemary para casa e enquanto conversavam dentro do carro, um homem desconhecido se aproximou do lado do passageiro e rapidamente disparou 5 vezes contra o veículo. Rosemary foi atingida apenas pelos estilhaços do vidro, mas Carl acabou sendo atingido por uma das balas na cabeça. O criminoso fugiu e após o ataque, a garota dirigiu o carro de volta até o bar, onde pediu ajuda para seus amigos. Carl Denaro foi levado ao hospital. O garoto havia tido seu crânio danificado e os cirurgiões implantaram uma placa de metal no local atingido. Carl sobreviveu, mas carregaria a cicatriz consigo até o fim de sua vida. Ao saber que seu filho teve seu crânio destruído pelo disparo do criminoso, o pai de Carl socou a parede inúmeras vezes em meio a lágrimas. O homem não podia acreditar que algo assim tinha acontecido. Na verdade, ninguém poderia esperar por um acontecimento daquela proporção e, infelizmente, aquele era apenas o começo.
A polícia teorizou que o atirador tivesse confundido Carl com uma mulher, pois ele tinha cabelo comprido na época do crime. Na noite do dia 26 de novembro de 1976, Donna de Messi, de 16 anos, junto a Joanne Lomino, de 18 anos, voltavam de ônibus após uma noite de cinema. Já era tarde e, ao chegarem no ponto próximo à casa de Joanne, uma das garotas percebeu que havia um homem estranho alto e com vestimenta militar parado próximo a elas. As duas logo perceberam o perigo e começaram a caminhar mais rápido na direção da casa de Joanne, mas o homem parecia precisar de algo e até começou a perguntar, entre aspas, "Você pode me dizer como chegar?" Porém, antes que pudessem ir mais longe, o homem até então desconhecido sacou seu revólver e atirou na direção das duas garotas. Depois, esvaziou o resto das balas numa casa na vizinhança. Donna foi atingida por uma bala de raspão em sua coluna que a atravessou e Joanne teve sua coluna atingida por uma das balas. Ambas sobreviveram, mas Joanne se tornou paraplégica. Devido à natureza dos crimes, no caso das garotas, a polícia pensou que se tratava de um tipo de assalto e acabou não conectando com os restantes dos ataques do Bronx e Queens. No dia 30 de janeiro de 1977, após quase 2 meses do ataque das jovens, Christine Freund, de 26 anos, e John Giel, de 30 anos, saíram da galeria de vinho no Queens por volta da 00:10 e entraram no carro de John. Sem ao menos o casal perceber a presença do criminoso, 2 tiros foram disparados em direção ao carro que atingiram a cabeça de Christine. O atirador desconhecido simplesmente sumiu na noite como em todos os outros ataques. John rapidamente saiu do carro e tentou parar quem quer que passasse, mas sem sucesso. A polícia foi acionada por alguns dos moradores que ouviram os disparos. Algumas horas depois de serem hospitalizados, Christine acabou não suportando os danos causados e morreu no hospital. Devido à falta de experiência em um crime daquela proporção, o caso exigiria mais do que aquela simples e rasa suposição. O sargento Joe Coffey analisou os arquivos e começou a ver padrões com os ataques contra Donna Laura, Joanne Lomino e Donna DeMasi. Ambos começaram a teorizar que os ataques poderiam vir da mão de um único assassino e psicopata que carregava um revólver .44 consigo. Foi deduzido que o seu objetivo principal era perseguir e atirar em mulheres por toda a cidade. A investigação começou a se tornar intensa. Naquela época, o termo assassino em série ainda não havia sido empregado oficialmente, mas toda a equipe acreditava fortemente que um assassino impulsivo era o responsável pelos ataques. A investigação tentou encontrar algo que conectasse todas as vítimas, mas nada foi encontrado, fazendo com que a polícia passasse a acreditar que os ataques eram totalmente aleatórios. No dia 8 de março de 1977, Virginia Voskerichian, de 21 anos, aluna do Bernard College, voltava das aulas pela área da floresta Hills Garden, quando pegou a rua Dartmouth e foi abordada por um homem que apontou um revólver .44 em sua direção. Virginia tentou se proteger com os livros, mas o tiro atravessou e a atingiu no rosto. A garota morreu na hora. Na rua, um homem havia testemunhado todo o ataque e relatou que o assassino era um garoto de 16 a 18 anos que vestia um boné e que havia até mesmo cumprimentado a testemunha enquanto fugia. Um carro de patrulha da polícia que passava pelos arredores chegou a ver um homem suspeito correndo, mas no mesmo instante foram informados sobre o ataque que havia acontecido e acabaram partindo para a cena do crime. No dia 10 de março, o Departamento de Polícia de Nova York e o prefeito da cidade, Abraham Beame, anunciaram em uma coletiva de imprensa a criação de uma força-tarefa de 300 homens chamada Operação Ômega, que seria comandada pelo capitão Joseph Borrelli. A balística logo confirmou oficialmente que a arma usada se tratava de um revólver Charter Arms Bulldog .44 e que havia sido responsável pela morte de Virginia Voskerichian e Donna Laura. Devido ao seu poder de fogo, a Charter Arms Bulldog se tornava uma arma incomum a ser usada, mas sabiam que ela era poderosa o bastante para assassinar qualquer um a queima-roupa. Com o último ataque, a força-tarefa logo percebeu que o tempo estava longe de estar ao favor da investigação, pois se tratava de um assassino que atacava aleatoriamente qualquer mulher, se tornando impossível de rastrear, e o pior de tudo é que tinham a certeza que ele atacaria novamente. Mais tarde, em uma nova coletiva de imprensa, foi anunciado oficialmente que todos os ataques estavam conectados, desde o Bronx até o Queens.
A polícia informou que a única pista sobre a descrição do assassino era que se tratava de um homem branco, entre 20 e 30 anos, com 1,80 m de altura e com cabelos escuros. Após a coletiva, a polícia foi pressionada a encontrar o assassino. Assim, o inspetor assistente Timothy J. Dowd ficou responsável por reorganizar a Operação Ômega. Timothy deveria pôr homens experientes e prontos para a magnitude daquele trabalho. O homem era um veterano de 61 anos altamente designado para que resolvesse a situação e apressasse as investigações. Mas enquanto isso, o então nomeado assassino do calibre .44 voltava a atacar. No dia 17 de abril de 1977, o criminoso atacou Valentina Suriani, de 18 anos, e seu namorado Alexander Ezal, de 20 anos. O casal estava se beijando no carro quando, às 3 horas da manhã, outro carro desconhecido parou ao lado deles e disparou 2 vezes em cada um dos jovens. Valentina morreu na hora e Alexander foi enviado ao hospital, mas morreu poucas horas depois. O ataque inevitável do assassino fez a polícia se sentir com as mãos atadas diante os crimes. A série de assassinatos era clara e a única pista que a polícia tinha era a descrição física de um homem que se parecia com muitos outros milhões de cidadãos de Nova York. No entanto, como dito no início do vídeo, tudo passaria a ficar ainda mais sinistro quando a polícia fosse surpreendida com uma carta deixada na cena do crime. A carta, curiosamente, havia sido direcionada para o capitão Joseph Borrelli. Naquela noite, a polícia de Nova York conheceu todo o narcisismo de um assassino hediondo e que estava longe de desejar parar com seus crimes. Entre aspas, "Eu sou o filho de Sam", leu Joseph em uma das linhas. Se iniciava ali uma nova fase do pior criminoso que Nova York já havia presenciado em toda sua história. Uma nova coletiva de imprensa foi feita pelo prefeito de Nova York, Abraham Beame, que informou a todos sobre o criminoso assassino do calibre .44 que, a partir do seu último crime, se autodenominou como sendo o filho de Sam. Os jornais e a TV abraçaram esse nome que jamais seria esquecido pelos nova-iorquinos. O prefeito Abraham disse que o filho de Sam estava indo contra mais de 25 mil policiais em toda a área de Nova York e que, para todos que se questionassem sobre a capacidade da polícia em capturar o criminoso, deveriam passar a acreditar que ele seria pego sem dúvida alguma. A carta deixada pelo filho de Sam não se tratava apenas do capitão Joseph Borrelli, mas também havia sido direcionada para todos os cidadãos e a polícia. A cidade de Nova York estava com medo e o prefeito, mesmo com toda sua liderança, no fundo, temia até onde todos aqueles assassinatos iriam. Em maio de 1977, o Dr. Martin Lubin, ex-chefe da psiquiatria forense de Bellevue, junto a outros 45 psiquiatras, criaram o perfil psicológico do filho de Sam. A polícia foi informada que estava procurando um homem que sofria de transtorno de esquizofrenia paranoide. Ele provavelmente também sofria de alucinações envolvendo um poder demoníaco e seria um homem solitário, com dificuldades em manter relacionamentos e principalmente com mulheres. Após todas as informações divulgadas pela polícia, a Operação Ômega passou a receber centenas de ligações. Todas elas davam o nome de muitos suspeitos, desde a pessoas relatando vizinhos que chegavam tarde da noite até aquele cara esquisito do bar. A força-tarefa começou a ficar sobrecarregada, mas investigou cada suspeito, além de verificar todos os registros de revólveres .44. Devido toda aquela atenção, o filho de Sam resolveu escrever outra carta. No dia 30 de maio de 1977, o jornal New York Daily News recebeu uma carta direcionada ao colunista Jimmy Breslin, que não a publicou a pedido da polícia. Entre aspas, "Sam é um rapaz sedento. Ele não vai me deixar parar de matar até ficar cheio de sangue. Diga-me, Jim, o que você terá para dia 29 de julho? Mas você não pode esquecer Dona Laurie, e você também não pode deixar o povo esquecê-la. Ela era uma menina muito doce." Para quem quiser ler as cartas completas, o link está aqui na descrição. Na época, a carta foi levada para análise e impressões digitais parciais foram coletadas. Embora não fosse o bastante para encontrar o criminoso, poderia ser utilizada para ser comparada com algum suspeito em potencial. Alguns dias depois, sem a polícia saber, o caso do filho Sam começava a tomar rumos ainda mais dramáticos e dignos de um filme. No dia 10 de junho de 1977, um residente da cidade
de New Rochelle, ao sudeste de Nova York, recebeu um bilhete em sua caixa de correio. O nome do morador era Jack Cassara, e no bilhete ele encontrou uma foto de um cachorro de raça pastor alemão e logo abaixo estava escrito, entre aspas, querido Jack, lamento saber sobre aquela queda que você levou no telhado de sua casa. Só quero dizer, sinto muito. Por favor, tenha cuidado na próxima vez. Avise-nos se Nan precisar de alguma coisa. Atenciosamente, Sam e Francis. Jack não entendeu o motivo de ter recebido aquela carta. Primeiro que ele não conhecia nenhum Sam e Francis Carr, e segundo que não havia caído do telhado. Contudo, Jack foi esperto e procurou os nomes na lista telefônica, onde encontrou a família Carr, para quem ligou e explicou a situação. Jack se encontrou com Sam e Francis na casa deles no distrito de Yonkers e lá descobriu que o casal também havia recebido estranhas cartas que falavam sobre o cachorro do casal, Harvey. O curioso é que o cachorro havia sido baleado e Sam alegou que outro pastor alemão da vizinhança também havia sido baleado. Sam Carr pediu para sua filha, Witch, que trabalhava no setor administrativo da polícia de Yonkers, que entrasse em contato com investigadores para que investigassem a situação. Enquanto isso, Jack Cassara contatou a polícia de New Rochelle para que investigassem a carta que havia recebido. Pouco tempo depois, o filho de Jack, Stephen Cassara, de 19 anos, informou que um cara estranho havia alugado um quarto em sua casa no início de 1976. O homem estranho se chamava David Berkowitz. A esposa de Jack ligou para a família Carr e passou essa informação para que Witch dissesse isso aos policiais de Yonkers, enquanto ela ligaria para a polícia da cidade de New Rochelle. Ambas as famílias acreditavam fortemente que David Berkowitz poderia ser o assassino filho de Sam, mas precisariam que a polícia soubesse disso também. Pouco tempo mais tarde, Greg Glassman, ex-vice-xerife e vizinho de David Berkowitz na rua Pine, recebeu uma carta anônima que mencionava um grupo de demônios formado pelos Glassmans, Cassaras e pelos Carrs. Aquilo foi estranho o bastante para que a polícia investigasse, mas a única coisa encontrada era de que David não passava de um cara estranho e perturbado. Segundo os policiais, David não poderia ser um assassino, e muito menos o filho de Sam. No fim das contas, atitudes estranhas não são contra a lei, ou seja, a polícia não pôde fazer muito mais quanto ao caso das cartas. A única coisa que os policiais do distrito de Yonkers encontraram era o seu endereço, o número de registro do Ford Galaxy que Dave dirigia e que o garoto estava com sua licença suspensa. Enquanto aquela investigação se concluía, no dia 26 de junho de 1977, Judy Placido e o homem Saul Lupo decidiram ir até uma discoteca no Queens. Lá, descobriram que todos os lugares estavam vazios, com quase ninguém em festas ou caminhando pelas ruas. O filho de Sam havia assustado toda a Nova York, e os jovens até comentaram sobre a forma assustadora que ele atacava suas vítimas. Os jovens Judy e Saul decidiram ir embora e entraram dentro do carro. Em algum momento, de repente, eles ouviram um eco que parecia vir de dentro do veículo. O zumbido foi tão forte que ambos se sentiram atordoados, mas como todas as janelas do carro estavam fechadas, Saul não entendia de onde vinha aquele barulho. Saul saiu correndo para a discoteca para pedir ajuda após perceber que aquilo parecia um ataque. Judy se olhou no espelho e se viu coberta de sangue. Ela não conseguia mexer seu braço. A garota, então, abriu a porta do carro e tentou correr até a discoteca, mas desmaiou no caminho. Depois de um curto período de tempo, ambos perceberam que haviam sido vítimas do filho de Sam. Saul havia sido atingido apenas no antebraço e Judy foi baleada 3 vezes, mas nenhum ferimento foi grave. O detetive Joe Coffey havia saído recentemente da discoteca, mas, assim que ouviu a notícia pelo rádio, voltou rapidamente para o local. Infelizmente, tudo o que ele podia encontrar eram as novas vítimas do filho de Sam. O detetive não conseguiu coletar nenhuma informação sobre o criminoso com os 2 jovens. Mas testemunhas relataram o atirador como um homem magro, tipo hippie e com cabelo na altura do maxilar, encaracolados e castanho claro. Encaracolados e castanho claro ou escuro. Frente às características mais diferentes do que haviam esboçado, a polícia passou a acreditar que o atirador pudesse estar usando peruca. A Força-Tarefa Ômega começou a analisar a última carta enviada pelo filho de Sam e perceberam que Dona Laurie foi citada várias vezes.
Para a polícia, aquilo era preocupante, pois passaram a teorizar que um ataque aconteceria no dia do aniversário de 1 ano da morte de Dona Laura. Como a polícia de Nova York protegeria uma cidade inteira de um assassino totalmente imprevisível? Essa era a pergunta que Joe Coffey e Joseph Borrelli se faziam frente à situação. Com a ideia de que aquilo aconteceria vindo a público, mulheres começaram a cortar seus cabelos para que não fossem consideradas atraentes pelo criminoso. O detetive Joe Coffey até mesmo pensou em pôr carros policiais blindados e com manequins dentro para atrair o assassino, mas era apenas uma ideia desesperada. A espera até o dia 29 de junho foi agonizante. O estado de tensão em Nova York daquele mês de 1977 era sentido por qualquer pessoa. Contudo, durante o dia e a noite, nenhum ataque aconteceu. A polícia quase se deu ao luxo de se sentir aliviada, mas o filho de Sam não daria esse prazer a eles. No dia 31 de julho de 1977, Stacy Moskowitz, de 20 anos, e seu namorado Bob Violante retornaram de uma noite de cinema e partiram para um lugar isolado e tranquilo perto de Gravesend Bay, no Brooklyn. Bob sugeriu um passeio pelo parque próximo, mas Stacy estava receosa devido à possível aparição do filho de Sam. O garoto, porém, garantiu que até então os ataques haviam todos acontecido nas áreas do Bronx e Queens e não no Brooklyn. Após caminharem por um momento enquanto se beijavam, Stacy viu um homem encarando o casal, que logo desapareceu atrás dos carros estacionados. A garota quis sair do local e foram até o carro, mas Bob não partiu imediatamente e a assegurou mais alguns minutos dentro do carro com um beijo. De repente, um zumbido foi ouvido e o barulho de vidro quebrado tomou conta do pequeno espaço em que estavam. A última visão de Bob foi o de Stacy caindo para frente do painel do carro. Bob foi baleado 2 vezes no rosto e Stacy recebeu um tiro na cabeça. Mais tarde, o garoto relatou ter ouvido Stacy gemer de dor enquanto estava lá caída. O garoto ainda conseguiu sair do carro e gritar por ajuda. Segundo o testemunho de Tommy Zaino, de 19 anos, após o ataque, o atirador fugiu para dentro da escuridão do parque. Outra testemunha chegou até a informar uma placa do carro do assassino, sendo ela 4GUR ou 4GVR. Pouco tempo depois, mais testemunhas apareceram, sendo assim o ataque com o maior número de testemunhas. O casal foi levado até o hospital de Coney Island, mas Stacy precisou ser levada para o hospital Kings County, no Brooklyn, onde poderia ser tratada de forma mais eficaz. Infelizmente, após 38 horas, os pais do casal descobriram que Stacy Moskowitz não suportou os danos e morreu. Bob Violante sobreviveu, mas havia perdido totalmente o olho esquerdo e de seu olho direito apenas lhe restava 20% da visão. O ataque brutal se tornou o mais infame na lista de pecados do filho de Sam. Em agosto de 1977, dias após o ataque contra os jovens do Brooklyn, 2 policiais da cidade de Yonkers, Thomas Chamberlain e Peter Intervalo, relembraram das cartas estranhas recebidas pelas famílias Cassaras e Cars e sobre os cães mortos. Os 2 policiais eram apenas patrulheiros comuns, mas sabiam que algo estava de errado naquilo e sentiram que David Berkowitz deveria ser investigado. Ao analisarem o banco de dados, perceberam que David combinava com o perfil do filho de Sam. Decidiram então que iriam atrás de provas por conta própria e, primeiro, foram até o prédio na Rua Pine, onde David morava. Lá, descobriram que David era um bom rapaz e que pagava o aluguel em dia. Também descobriram que ele trabalhava na IBI Security, no Queens. Até agora, as descobertas indicavam que, graças ao seu trabalho, ele saberia muito bem como usar uma arma, além de conhecer bem a área do Queens. Contudo, descobriram logo em seguida que, em 1976, David havia se demitido da empresa de segurança e começado a trabalhar como taxista, mesma época em que o primeiro assassinato do filho de Sam aconteceu. Várias empresas de táxi do Bronx foram investigadas e aparentemente nenhuma havia contratado David Berkowitz. O problema é que se tratava da Grande Nova York. Seria impossível descobrir em qual empresa do Bronx, Queens ou do Brooklyn seria a certa. Decidiram que precisariam de mais recursos e passaram o resultado das investigações para o detetive Richard Selvison, do Departamento de Polícia de Nova York. Richard, por sua vez, ficou impressionado e decidiu que passaria as informações para a Força Tarefa Ômega.
Entretanto, a informação demoraria dias para ser checada e investigada pelos membros da Força-Tarefa. As investigações estavam prestes a tomar um rumo favorável para a polícia. Ainda mais quando Cassilia Davis, uma imigrante austríaca, se apresentou para a polícia afirmando ter visto o homem que atirou em Stacy Moskowitz e Bob Violante, no Brooklyn. O detetive Joe Stano foi até sua casa para coletar informações e Cassilia relatou que no dia do ataque ela passou por um homem que se escondia por detrás de uma árvore. Quando percebeu que estava sendo visto, ele caminhou em direção a Cassilia e lhe deu um sorriso diferente. Era amigável, mas havia algo por detrás dele. A mulher relatou que ficou com medo e correu para dentro de sua casa. Poucos segundos depois ouviu os disparos, mas não averiguou o acontecido. Na manhã seguinte, ela soube o que havia ocorrido próximo à sua casa e percebeu que, talvez, pudesse ter visto o assassino, e afirmou que jamais esqueceria o rosto do homem. Cassilia relatou também que no dia do crime a polícia distribuiu multas de estacionamentos em frente ao seu prédio, o que poderia ajudar na busca pelo suspeito. Porém, aquela informação não batia com o relato de outra testemunha, Tommy Zaino, que no dia afirmou estar estacionado naquela rua e em nenhum momento relatou algum policial pela região. Ao analisarem, descobriram que nenhum policial de plantão informou que multas foram aplicadas naquela noite. Enquanto a investigação progredia, Sam Carr, em Yonkers, ainda estava incomodado com o ataque ao seu cachorro e acreditava fielmente que David Berkowitz fosse o filho de Sam. Sua crença era forte o bastante para fazê-lo ir até a sede da Força-Tarefa Ômega, mas a história não surpreendeu muito os policiais que estavam até aquele momento recebendo relatos tão loucos quanto o de Sam. Junto a isso, por sorte, as multas da noite que Cassilia Davis havia mencionado foram encontradas e, para a surpresa dos investigadores, muitas multas haviam sido escritas naquela noite. Entre elas havia a nota da multa de David Berkowitz, que dirigia o carro de placa 561XLB e que havia estacionado perto de um hidrante. A polícia juntou essa informação com o resultado das investigações dos policiais Thomas Chamberlain e Peter Intervalo do distrito de Yonkers. Assim, o detetive Jimmy Justus ficou responsável em lidar com a investigação. Jimmy ligou para a casa da família Carr, mas quem atendeu foi a filha do casal, Whit Carr, que explicou toda a situação novamente. Após isso, a Força-Tarefa Ômega entrou em contato com os policiais de Yonkers, Peter e Thomas, para confirmar alguns pontos e informações foram trocadas e acertadas. Todos pareciam finalmente ter encontrado um suspeito em potencial. No dia 10 de agosto de 1977, a polícia botou toda a Rua Pine em vigilância. Centenas de policiais queriam participar da operação, fazendo com que a rua fosse tomada por policiais disfarçados. O carro estacionado em frente ao prédio onde David morava foi revisado e encontraram um rifle comando Mark III, munições, mapas das cenas do crime e uma carta que seria direcionada às autoridades da Força-Tarefa Ômega. Às 10 horas da manhã daquele dia, um homem corpulento saiu do prédio carregando consigo um saco de papel que continha a arma Charter Arms Bulldog .44 e entrou dentro de seu Ford Galaxy. A polícia rapidamente o cercou, todos apontavam a arma para ele e a vizinhança observou a sua prisão em tempo real. O homem os recebeu com um sorriso e saiu do carro lentamente. Seu nome foi exigido e ele respondeu: "Você sabe, sou Sam, David Berkowitz." O infame filho de Sam havia finalmente sido capturado pela Força-Tarefa Ômega. Os nova-iorquinos puderam dormir em paz naquela noite do dia 10 de agosto de 1977, pois sabiam que pela manhã do dia seguinte, nenhum novo crime do filho de Sam estamparia os jornais das ruas de Nova York. E agora, antes de descobrirmos o seu fim, vamos primeiro descobrir quem foi David Berkowitz. 1953 no Brooklyn, em Nova York, Estados Unidos. Sua mãe biológica se chamava Betty Broder Falco e era casada com Anthony Falco. Richard, porém, era fruto de uma relação de sua mãe com seu amante, Joseph Kleiman. Joseph se negou a cuidar da criança e disse para Betty abortá-lo. Contudo, a mulher se negou e seguiu com a gravidez, dando a seu filho o sobrenome do marido, Anthony Falco. Mesmo assim, Anthony se negou a cuidar do garoto e acabou fugindo com outra mulher. Toda essa situação fez com que, antes de completar uma semana de vida, Richard fosse posto para adoção.
Após abandonar seu filho, Betty Brother fugiu com seu amante e com sua filha, Rosalind, e viveu com Joseph Kleiman até ele morrer de câncer em 1965. Depois de algum tempo, o casal Nathan e Pearl Berkowitz adotaram Richard. A partir daquele dia, Richard passou a ser chamado de David Richard Berkowitz. Seus pais adotivos foram amorosos, mas David se mostrava ser uma criança hiperativa e um pouco difícil de lidar. Ao decorrer de sua infância e desenvolvimento, David passou a rejeitar os seus pais adotivos. Em 1960, aos 7 anos, David foi atropelado por um carro e sofreu uma forte batida na cabeça. Algum tempo depois, ele bateu com a cabeça novamente numa parede de forma acidental e em 1961 foi atingido por um cano onde sofreu um corte de 10 centímetros no crânio. Ao decorrer de sua infância, David começou a desenvolver um complexo de inferioridade, carregando consigo uma culpa por acreditar que causou a morte de sua mãe biológica ao nascer. Isso porque Perry e Nathan Berkowitz haviam mentido sobre a adoção do filho e contado a ele outra história, onde sua mãe biológica havia morrido no parto. Com 10 anos, o garoto começou a desenvolver comportamentos retraídos e se fechou em si mesmo, não compartilhando nada que sentisse. Pearl ficou preocupada e o levou até o psicólogo John Vincent. John afirmou que David possuía uma inteligência acima da média para sua idade, mas tinha déficit de atenção e começava a mostrar tendências piromaníacas. O psicólogo estava mais que certo, pois aos 12 anos, David começou a atear fogo e causar incêndios em latas de lixo e prédios abandonados. David se masturbava enquanto assistia às chamas até quando os bombeiros chegavam para apagá-las. Um ano mais tarde, começou a torturar e matar pequenos animais como insetos, os queimando até a morte. David não sabia que Pearl estava sofrendo de câncer de mama antes mesmo dele ser adotado, resultando na falta de compreensão por parte do garoto ao ver sua mãe iniciando os processos de quimioterapia. Ele se tornou testemunha da morte lenta e dolorosa de Pearl Berkowitz, e esse foi um período difícil para David. Nessa época, ele passou a fugir pelas escadas de incêndio do prédio que morava e caminhava por horas pelas ruas de Nova York. No dia 5 de outubro de 1967, sua mãe, Pearl, acabou morrendo de câncer de mama, fazendo com que suas notas na escola caíssem e suas crenças religiosas entrassem em conflito. Nessa época, David estava com 14 anos. David também se tornou antissocial e passou a sofrer com o bullying na escola devido ao seu peso acima da média. No ano de 1971, seu relacionamento com seu pai piorou muito, fazendo com que Nathan Berkowitz abandonasse David e fugisse para a Flórida junto com sua nova esposa, deixando seu filho de 18 anos sozinho na grande Nova York. No mesmo ano, David se formou e entrou para o exército dos Estados Unidos no dia 23 de junho de 1971. Ele serviu nos Estados Unidos e, para sua surpresa, na Coreia do Sul. Lá, ele passou a usar drogas e atear fogo de forma proposital, mas nunca foi repreendido por essas atitudes. Seu tempo no exército fez com que ele aprendesse a manusear armas e recebesse treinamento militar, e também foi palco para sua primeira experiência sexual com uma prostituta coreana. Nesse período, David passou a enviar cartas a seu pai que estava na Flórida. Em muitas delas, ele pedia desculpas por suas atitudes durante a infância, ao mesmo tempo que pedia para que Nathan Berkowitz esquecesse que um dia foi seu pai. Suas cartas eram claros sinais de que algo estava acontecendo com ele. Entre aspas, está frio e sombrio aqui em Nova York, mas tudo bem, porque o clima combina com o meu humor sombrio. O mundo está ficando escuro agora. Eu posso sentir isso cada vez mais. As pessoas, elas estão desenvolvendo um ódio por mim, escreveu David em uma das cartas. Em 1973, David foi transferido para Fort Knox, em Kentucky, onde se converteu ao cristianismo. No ano de 1974, David foi dispensado com honras, abandonou sua religião e começou a trabalhar de guarda para uma agência de segurança. No mesmo ano, David passou a viver na área do Bronx e se matriculou no Bronx Community College. Na época, ele descobriu que sua mãe biológica na verdade estava viva e pouco tempo depois ele a encontrou para descobrir mais detalhes de seu nascimento. O relacionamento entre ambos, porém, começou a perturbá-lo e David decidiu parar de vê-la, apesar de manter contato com sua meia-irmã, Rosalind, por um tempo. Após ser preso, ele admitiu que teve vontade de matar sua família biológica e por isso se afastou.
No dia 28 de agosto de 1974, aos 21 anos, David passou a cometer incêndios criminosos com mais frequência, chegando ao número de 1.488 incêndios, provavelmente devido à sua instabilidade emocional. Incendiários gostam da sensação da violência do fogo. O simples ato de acender o fósforo faz com que ele se sinta no controle de eventos violentos da sociedade. Tudo é excitante. Os gritos, a orquestra do fogo, a aglomeração e a destruição são chamativas demais para pessoas como David. Em 1975, David afirmou ter participado de um culto onde os membros falavam sobre coisas ocultas, mas com o tempo começaram a usar drogas, além de começarem a consumir pornografia sádica e a cometer crimes violentos. Nesse período, ele atacou uma mulher religiosa que nunca foi identificada. Mais tarde, atacou Michelle Foreman, de 15 anos, que acabou sendo internada em um hospital após receber 6 facadas. Não há como afirmar que o culto ao qual David se referiu realmente existiu, pois, de acordo com o próprio David, naquele período, ele estava isolado em sua casa e se tornando cada vez mais insano. Entretanto, ao fim desse vídeo falaremos mais sobre esse culto e sobre toda uma teoria que envolve desde a essência de David Berkowitz até os crimes do filho de Sam. Agora, falando de uma forma mais psicológica, embora as fantasias de David envolvessem demônios, tudo mais parecia a sua forma particular de lidar com as coisas que estavam acontecendo em seu interior. Provavelmente, David não compreendeu de início seus desejos violentos e sua psicopatia, o que o levou às fantasias. Em 1976, David se mudou de seu apartamento no Bronx para um quarto na casa de Stephen Cassara, mas lá foi perturbado pelo pastor alemão de seu anfitrião, que, na mente de David, ressoava como um demônio. David afirmava que os demônios viviam dentro dos cães e seus uivos eram a forma como eles o mandavam lhe oferecer sangue de mulheres bonitas. Mais tarde, ele finalmente matou o cachorro com um tiro. Naquele mesmo ano, foi contratado como segurança no Aeroporto Internacional John Kennedy. Porém, pediu demissão após afirmar estar ouvindo vozes de cães que o acompanhavam durante o seu turno da noite, passando então a trabalhar como taxista. Após 3 meses, David se mudou para o apartamento na Rua Pine, em Yonkers, onde, para sua surpresa, passou a ser atormentado pelo uivo do labrador de um dos seus vizinhos de uma casa próxima. O labrador, Harvey, pertencia a Sam Carr, e foi a partir desse momento que a mente de David Berkowitz se colapsou ainda mais. Seria questão de tempo até que David finalmente apontasse o revólver para o labrador de Sam Carr. Quando o labrador Harvey sobreviveu ao tiro, o evento marcou David, que passou a acreditar ainda mais que houvesse algo de estranho com o cachorro. Até que finalmente em julho de 1976, a primeira fase de seus ataques teve início e o assassino do calibre .44 nasceu, que mais tarde passou a ser conhecido como o notório filho de Sam. No dia 10 de agosto de 1977, David Berkowitz foi preso na frente de seu apartamento. No local, a polícia encontrou desenhos satânicos nas paredes e um diário contendo, além de seus crimes, seus pensamentos mais perturbadores. O capitão Joseph Borrelli o interrogou e teve certeza que David era o filho de Sam. O criminoso ofereceu detalhes de cada um dos crimes e foi oficialmente acusado. Na primeira audiência, David cantou de forma repetida, entre aspas, Stacy era uma prostituta, de forma baixa, mas audível. O criminoso estava cantando em referência à vítima Stacy Moskowitz, e seu comportamento fez com que o julgamento fosse adiado devido ao alvoroço causado nas pessoas presentes. O novo julgamento foi marcado para 12 de junho de 1978. No dia, David explicou que Sam era o demônio que existia dentro de seu vizinho, Sam Carr, e que o labrador negro, Harvey, o mandava cometer crimes. Ele alegou que até tentou matar o cachorro, mas fracassou e diante de todos disse que foi por causa de interferências sobrenaturais. Ao fim do julgamento, David Berkowitz foi condenado a 365 anos por 6 homicídios e foi mandado para o presídio de Attica, em Nova York. Em 1979, David sofreu um atentado na prisão. Seu pescoço foi cortado por trás, evento que o garantiu 56 pontos e uma cicatriz. Seu agressor nunca foi identificado. No mesmo ano, os veteranos do FBI, Robert Hessler e John Douglas, foram visitá-lo.
John levou consigo um tabloide com todos os crimes do filho de Sam e mostrou para David. Entre aspas, David, daqui a 100 anos, ninguém se lembrará de Robert Hassler e John Douglas, mas todos se lembrarão do filho de Sam, disse o agente. John contou a David que um assassino estava se inspirando em seus crimes. Naquele momento, o FBI o chamava de estrangulador BTK. Ele afirmou que BTK desejava ser como o filho de Sam e aquilo fez com que os olhos de David brilhassem. O filho de Sam se abriu emocionalmente para os dois, se é que podemos dizer isso. David fez com que os agentes percebessem que ele era como um bicho do mato, obsessivo e que nunca desejou ter contato físico com suas vítimas. David afirmou diversas vezes que não era um estuprador ou fetichista. O seu prazer estava em disparar com sua arma. Para o filho de Sam, as vítimas nos carros estavam apenas no lugar errado e hora errada. Seu foco sempre foi as mulheres, sempre se direcionando para o lado do carona e as atacando. Segundo John, tudo era feito à distância. David despersonificava e tinha controle da situação mesmo que longe das vítimas, e aquilo o fazia se sentir poderoso. Os dois agentes descobriram na entrevista que David costumava voltar para as cenas do crime e rolar no asfalto onde suas vítimas morreram, com o intuito de reviver a fantasia diversas vezes. David era diferente da maioria dos assassinos em série da época. Ele não precisava das joias, das roupas ou dos pedaços dos corpos de suas vítimas para ter um troféu. Para ele, revisitar o local do crime já era o bastante. Depois, voltava para casa e se masturbava enquanto revivia a fantasia em sua mente. Porém, o criminoso alegou que, dependendo da situação, ele não voltava para casa e fazia tudo dentro do carro enquanto observava o local do crime. David compartilhou com Robert e John Douglas que durante a época das cartas, ele ia em agências de correios e ouvia as pessoas falando sobre o medo que sentiam do filho de Sam, sem imaginar que ele estava bem ali, presente no mesmo lugar. Aquilo tudo o dava um prazer inimaginável e doentio. John Douglas, durante a entrevista, mostrou algo interessante a David. Ele comparou as cartas enviadas e disse que sua mente foi se decaindo cada vez mais. Os erros de ortografia aumentaram desde a primeira carta, onde ela foi até mesmo organizada. Mas na segunda, a leitura se tornava ilegível e aquilo de certa forma pareceu ajudar David a compreender mais de si mesmo. John mais tarde afirmou que durante aquele momento a polícia sabia que o filho de Sam estava prestes a cometer um erro bobo. Afinal, sua mente já não estava mais ordenada o bastante para continuar seus crimes. Para a pouca surpresa de todos, David só foi preso porque estacionou na frente de um hidrante, o que fortificou a ideia de que ele estava se tornando cada vez menos inteligente e organizado. John Douglas, durante a entrevista, ouviu calmamente o que David tinha a dizer sobre o demônio e sobre o cachorro, mas o interrompeu dizendo que aquilo tudo era papo furado. Não havia nenhum demônio. David, então, sorriu e acenou com a cabeça, admitindo que John estava certo. Para o atual ex-agente do FBI John Douglas, a verdade era que David Berkowitz era um cara frustrado e com raiva de sua mãe biológica e até mesmo com a adotiva, que escondeu dele os detalhes sobre sua adoção. O filho de Sam queria passar a possuir as mulheres. O jogo das cartas e demônios foi apenas uma forma criativa de jogar com a polícia e para garantir que, caso fosse preso, pudesse alegar insanidade. O problema é que isso nunca funcionou. Ele foi julgado como apto e sentenciado a viver para sempre na prisão, mas, de qualquer forma, ele acabou se tornando parte da história de Nova York. Perseguir mulheres durante a noite era uma aventura para David, assim como foi durante sua infância em suas longas caminhadas por Nova York. Na época dos crimes, David saía todas as noites e, se não encontrasse ninguém, voltava às cenas de seus assassinatos anteriores para se satisfazer. Ao fim da entrevista, afirmou que muitas vezes ele ia em restaurantes perto das delegacias, onde esperava ouvir policiais falando de seus crimes. David até mesmo tentou encontrar os túmulos das vítimas, mas não teve sucesso com isso. Agora, é hora de apresentarmos uma pessoa que foi muito além do que John Douglas foi naquela entrevista. Seu nome era Maury Terry, um jornalista investigativo que acreditava que David Berkowitz não era o único responsável pelos crimes do filho de Sam. A partir daqui, todo o roteiro foi escrito segundo pesquisas no documentário Os Filhos de Sam da Netflix, que recomendamos que assistam para mais entendimento.
Mas não se preocupem, a narrativa não perderá sua forma original. Começaremos com o início, meio e fim de toda a investigação feita por Maury. Dito isso, é hora de conhecermos essa teoria que gira em torno de loucura, conspirações e medo. Em agosto de 1977, a prisão de David Berkowitz acabou com a onda de terror que assolava Nova York. Mas, para o jornalista investigativo Maury Terry, a história ainda não tinha acabado. Maury passou sua vida investigando os crimes mais sombrios e nenhum o assombrou tanto quanto os do filho do Sam. Sua obsessão pelo caso fez com que o repórter investigasse com fins cada vez mais destrutivos. Maury, desde sua infância, demonstrava uma incrível habilidade em resolver quebra-cabeças e encontrar segredos em jogos investigativos, e foi quando a primeira carta apareceu que o jornalista se viu preso num desses jogos novamente. Essa frase, entre aspas, "Eu sou o filho do Sam", essa frase jamais sairia de sua cabeça. Maury trabalhava na IBM. Ele era editor da revista de pesquisa em Yorktown, em Nova York, mas estava cansado de escrever sobre coisas bobas do dia a dia. Maury acompanhou todo o caso do filho de Sam desde seu início em 1976 e estava fascinado por tudo o que estava acontecendo envolvendo cartas enigmáticas e crimes brutais. Mas quando David Berkowitz foi preso e a polícia comemorou a resolução do caso, lá estava Maury, longe de estar feliz com o desfecho da história. O jornalista ficou curioso quando soube do envolvimento da família Carr na prisão do filho Sam, e ao procurar o telefone da família na lista telefônica, Maury se deparou com o nome de John Whit Carr. Esse nome não pareceu estranho para o jornalista, que descobriu que John Carr havia sido mencionado em uma das cartas que o filho de Sam escreveu para a polícia. Mais precisamente na sua segunda carta, onde nas últimas linhas vemos esse trecho. Entre aspas, "John Whittis, estuprador e sufocador de meninas." De início, Maury se questionou se poderiam de fato ser a mesma pessoa. Maury analisou uma foto de John Carr e, para ele, o homem possuía semelhanças com um dos retratos falados do filho de Sam. Assim, se deu início à teoria de Maury Terry. Para ele, não se tratava do filho de Sam, mas sim os filhos de Sam. As vítimas Donna DeMasi e Joanne Lomino, atacadas no dia 26 de novembro de 1976, tiveram um contato muito próximo com o atirador e com as informações delas, a polícia desenhou um retrato falado. E para Maury, esse retrato falado é muito parecido com o John Carr. O fato interessante é que Maury havia estudado com John em sua época de escola. Segundo o jornalista, John era um garoto calado e esquisito. Com isso, passou a buscar informações sobre John. Maury descobriu coisas interessantes sobre o passado do garoto, principalmente sobre o seu pai, Sam Carr, que, segundo os relatos, era um pai rígido e que muitas vezes prendia seus filhos, John e Michael Carr, no sótão. Maury acreditava que uma das cartas era sobre esses momentos no sótão, como escrito pelo filho de Sam. Entre aspas, "Papai Sam, me mantém trancado no sótão também. Não posso sair, mas olho pela janela do sótão e vejo o mundo passar." Maury deduziu que as mortes, a carta e o pânico eram uma homenagem dos seus filhos para o velho que eles tanto odiavam. O primeiro ataque a ser investigado por Maury foi o de Stacy Moskowitz e Robert Violante. Ele analisou o relato de Cascilla Davis, que viu o homem saindo de trás da árvore na noite do crime e que ela confirmou ser David Berkowitz. Alguns minutos depois, Tommy Zaino vê um homem pegando uma arma, se agachando e atirando diversas vezes contra o carro de Robert Violante. Maury fez o percurso diversas vezes e percebeu que seria impossível para David se deslocar tão rápido para o parque e depois voltar para o seu carro. Na área, um Volkswagen amarelo foi visto por Tommy, mas o carro de David era um Ford amarelo. No ano de 1978, em uma entrevista para o jornalista investigativo Jim Mitjager, David informou que os ataques não tiveram motivos sexuais e matá-los não era como um orgasmo. Algo totalmente diferente do que ele relataria na entrevista com o aclamado John Douglas do FBI em 1979. Maury teve contato com Jim, que trabalhava para o jornal New York Post, os oferecendo fotos e conversas gravadas com o criminoso mais famoso de Nova York. David Berkowitz, em um momento, deu um bilhete a Jim Mitjager que dizia, entre aspas, "As pessoas querem meu sangue, mas não querem ouvir o que eu tenho a dizer. Isso é tudo uma conspiração. Há outros filhos lá fora. Que Deus ajude o mundo."
Esse bilhete foi o empurrão extra que Maury precisava para seguir com sua investigação. Porém, antes, ele decidiu que deveria mostrar essas informações para a polícia e falou com o promotor Eugene Gold, com o intuito de fazer a investigação ser reaberta. Contudo, o promotor assistente, ao ouvir a teoria e ver os documentos, simplesmente agradeceu pelas informações e negou o pedido. As autoridades não estavam interessadas em descobrir a verdade. A polícia de Nova York já havia pego o assassino confesso e sua prisão cobriu todos os erros investigativos que ocorreram ao decorrer do caos causado pelo filho de Sam. Um dos erros foi que a polícia, ao encontrar o carro de David, o revistou sem um mandado em mãos. Esse fato era forte o bastante para fazer com que as provas encontradas no carro não pudessem ser usadas no tribunal, mas estamos falando do filho de Sam, ou seja, para a polícia, o importante era prender o cara antes que o caso desmoronasse. Entre aspas, reputações foram salvas, carreiras foram feitas e a justiça pagou o preço, afirmou Maury diante a celebração pelo encerramento do caso. Em sua investigação, Maury encontrou algo no bairro dos Carr e através do apartamento de David. O jornalista descobriu uma trilha que levava por cima do aqueduto de Croton, um sistema de túneis de 100 anos que nos dias de hoje é conhecido como Parque Utermere. Lá encontraram pichações e animais mortos pelos aquedutos. Isso o remeteu aos cães encontrados mortos na época dos assassinatos pelo bairro. No parque, Maury encontrou um lugar parecido com uma caverna e foi informado que o local se chamava a Caverna do Diabo. Quando foi atrás de mais informações, descobriu que denúncias eram feitas em decorrência a barulhos ouvidos por lá durante a noite. Em algumas dessas denúncias, guardas foram até o local e relataram que viram pessoas na floresta com tochas. Essas pessoas eram membros do grupo chamado As Crianças. O grupo era conhecido pelo bairro e na rua Pine, em Yonkers. Frente à nova descoberta, Maury passou a analisar as referências ocultas nas cartas do filho de Sam e lá viu os nomes. Entre aspas, Beelzebub, o demônio das pestilências, referenciado como pirralho, que soava no sentido de diabinho, e o, entre aspas, eu voltarei, palavras ditas idênticas por Satã no livro Black Easter. As coincidências eram óbvias para Maury, como a boate em frente a uma cena de crime chamada Eliphas, que remetia a Eliphas Levi, um mago cerimonialista. O ataque perto da boate resultou nas vítimas Saul Lupo e Judy Placido, no dia 26 de junho de 1977. Curiosamente, o retrato falado dado pelas testemunhas daquele ataque remetia muito a Michael Carr. O símbolo deixado nas cartas do filho de Sam remetiam a um talismã de ocultismo do século XIX, desenhado pelo próprio Eliphas Levi. Segundo Maury, do lado de fora do símbolo de Eliphas existe a palavra Berkayal, que remete a Berkowitz. A pesquisa de Maury informou que os primeiros satanistas costumavam usar palavras ao contrário. Sabendo disso, ele pôs a palavra Amazaraki de frente ao espelho e assim conseguiu ler Carr e Sam, enquanto Berk, de Berkayal, remetia ao próprio David Berkowitz. Outro ponto que Maury observou foi o caminho das trilhas que levavam até o lugar dos rituais ocultistas. As trilhas eram chamadas pelos moradores do bairro como os esgotos, ou perto dos esgotos. Com essas informações, ele encontrou referências a essa trilha no trecho da segunda carta, onde o filho de Sam escreve, entre aspas, Olá, dos esgotos de Nova York. As descobertas eram fascinantes, mas Maury precisava conversar com o próprio David Berkowitz. Contudo, infelizmente, fotos vazadas por um informante foram espalhadas pelos jornais, fazendo com que a justiça não deixasse ninguém mais chegar perto do filho de Sam, o que atrasaria toda a investigação de Maury Terry, mas o jornalista não pararia por conta disso. Sabe algo que é comum a todos os seres humanos? Eles dormem. E o que cada ser pensa antes de dormir? Uns se lembram da história. Atrasaria toda a investigação de Maury Terry, mas o jornalista não